Olá pessoal, estou aqui hoje com o Dr. Charles, médico reumatologista, e vamos falar um pouquinho hoje sobre a fragilidade do osso. Olá a todos, hoje a gente está muito feliz de estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho desse tema, que é uma doença bastante frequente, em nosso meio, que é a osteoporose, uma doença que se caracteriza pela fragilidade do osso e pelo aparecimento de fraturas com traumas mínimos ou às vezes sem nenhum trauma. Dr. Charles, a gente sabe que é uma doença que ainda não tem cura, então qual que é o benefício de se tratar essa doença? A osteoporose é uma doença que tem um tratamento bem consolidado. Apesar de nós não termos uma cura, a gente dispõe de um arsenal de medicamentos que são muito úteis para controlar a doença e reduzir o risco de fraturas. Quando nós instituímos o tratamento da osteoporose, o objetivo desse tratamento é reduzir a probabilidade do indivíduo com a doença vir a sofrer uma fratura. As fraturas são o grande vilão na osteoporose. As fraturas, em especial as fraturas do quadril, diminuem a qualidade de vida e aumentam a chance do indivíduo vir a morrer. Então é uma doença grave, uma doença que precisa ser diagnosticada precocemente. Nós identificamos o paciente com osteoporose a partir de 3 momentos. O primeiro momento é aquele paciente que tem a fratura. O paciente com fratura associada a um trauma mínimo é um paciente que requer tratamento. Nós podemos também ter um indivíduo que ainda não teve fratura, mas fez um exame de densitometria e a densitometria apontou que o osso é frágil. Esse indivíduo também necessita de tratamento. E o terceiro cenário é o paciente que apresenta fatores de risco e um risco muito elevado de vir a ter uma fratura. Então, nesses 3 cenários, fratura, densitometria ruim ou muito risco de fratura, a gente institui o tratamento tão logo o diagnóstico seja feito. E tem como reverter esse quadro para um quadro melhor do que o paciente chegou em consultório? Sim, a doença ela tem um tratamento e hoje a gente pode dizer que com esse tratamento a gente reduz de forma muito significativa o risco de fraturas. De um modo geral, os tratamentos disponíveis, eles reduzem em até 70%, 90% o risco das fraturas das vértebras e reduzem em torno de até 54% o risco de fraturas em outros sítios, em outros ossos. Então é um tratamento robusto, extremamente efetivo e associado a um perfil de efeitos colaterais que quando a gente coloca na balança, o benefício é bem maior do que o risco. Esse tratamento ele deve ser iniciado assim que o paciente recebe o diagnóstico ou pode aguardar um pouco mais? Como que é feita a iniciação desse tratamento para esse paciente? Uma vez que o diagnóstico da osteoporose é feito, esse paciente ele precisa ser avaliado, primeiro para identificar as causas da osteoporose. Então são realizados exames complementares que vão nos dizer se a gente está diante de uma osteoporose primária, uma osteoporose associada ao envelhecimento ou associada à menopausa, ou uma osteoporose associada a alguma outra doença ou uso de medicamentos que fragilizam esse osso. Uma vez estabelecido esse diagnóstico da osteoporose primária, ou da osteoporose associada a outras condições clínicas, nós instituímos o tratamento. Então existe um arsenal terapêutico bastante diverso e habitualmente numa decisão compartilhada com o paciente, o médico vai escolher o melhor tratamento para o seu paciente. Doutor, e assim, quais os principais tratamentos existentes hoje disponível para o paciente e esse tratamento ele está disponível no SUS ou alguns estão no SUS e outros na rede privada? Como que é? O tratamento da osteoporose é um tratamento complexo e como é uma doença crônica é um tratamento em longo prazo. A maioria dos medicamentos disponíveis eles deverão ser utilizados pelo paciente por um tempo prolongado. A duração desse tratamento, quem define é o médico junto com o paciente, junto com o remédio escolhido. Existem medicamentos que são utilizados por um determinado período de tempo e eventualmente podem ser suspendidos o tratamento e o paciente observado durante essa suspensão. E existem outras formas de tratamento onde não há a parada da medicação e o tratamento ele é continuado em longo prazo. Independentemente do remédio escolhido, todos os pacientes
pacientes eles precisam de uma ingestão adequada de cálcio e de níveis adequados de vitamina D. O cálcio e a vitamina D eles são fundamentais para que a resposta ao tratamento seja adequada. Então, o cálcio é um elemento encontrado basicamente no leite, nos derivados do leite, e é recomendado que indivíduos com mais de 50 anos tenham uma ingestão de cálcio ao redor de 1.200 miligramas por dia. Isso equivale a mais ou menos 3 a 4 porções de leite ou derivados por dia. Os níveis da vitamina D precisam ser medidos e se esses níveis são baixos, o paciente vai precisar de suplementação. Então, cálcio e vitamina D, eles não são o tratamento da osteoporose, mas eles são fundamentais para que os medicamentos, os bisfosfonatos, o denosumab e a teriparatida possam surtir o efeito de reduzir o risco de fraturas. Todos esses medicamentos eles estão disponíveis na rede SUS e existe uma hierarquia de recomendação desse tratamento, partindo do mais simples para o mais complexo, e é dentre a complexidade do paciente, a gravidade da sua doença, que a gente escolhe medicamentos mais potentes, menos potentes, baseado também no perfil de efeitos colaterais que esses remédios venham a ter. Mas o tratamento ele é individualizado e ele é extremamente efetivo. E doutor, qual que seria a frequência desse tratamento? Como a gente falou, o arsenal terapêutico ele é bastante diverso. Então eu tenho medicamentos que são utilizados por via oral uma vez por semana. Eu tenho medicamentos que são utilizados também por via oral uma vez por mês. E eu tenho medicamentos para uso endovenoso, uma infusão dentro da nossa corrente sanguínea uma vez por ano. Existem outros tipos de tratamento que são injeções subcutâneas muito simples, uma vez a cada 6 meses. E por fim, existe uma medicação para uso subcutâneo diário durante 24 meses, durante 2 anos. Então existem várias formas de tratamento e o objetivo desse tratamento é, obviamente, reduzir o risco de fratura. Essas drogas todas reduzem o risco de fraturas, existem dificuldades e particularidades com cada uma desses medicamentos e, obviamente, o médico escolhe o medicamento mais adequado para o seu paciente. Esses medicamentos trazem alguns efeitos colaterais para os pacientes ou é tranquilo o período de tratamento? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Os remédios utilizados na osteoporose, eles têm um perfil de segurança muito bem estabelecido. Então, são drogas muito bem toleradas. Os medicamentos, os bisfosfonatos orais, eles requerem um ritual de tomada. Tanto os medicamentos semanais quanto os mensais requerem que o paciente tome o comprimido em jejum, com um copo grande de água e permaneça em jejum por 30 a 40 minutos sem ingerir alimentos nem outros medicamentos para que aquele remédio seja adequadamente absorvido. Habitualmente, os medicamentos orais, eles podem, em alguns pacientes, provocar náusea, enjoo e, obviamente, se o paciente tem uma gastrite importante, uma doença do trato digestivo importante, esses medicamentos não são indicados e a gente parte para o uso dos medicamentos para uso parenteral, seja endovenoso, seja subcutâneo. A maior parte desses remédios, são muito efetivos e o grande problema que é o grande desafio da osteoporose é não apenas identificar quem tem a doença, mas fazer a adesão ao tratamento. Boa parte dos pacientes se cansa de tratar a osteoporose porque a osteoporose é uma epidemia silenciosa, o paciente não tem sintoma. Então, convencê-lo da necessidade de tomar o remédio corretamente no longo prazo é realmente um grande desafio. Doutor, e teria algum recado que o senhor gostaria de deixar para os pacientes diagnosticados ou que vão ser diagnosticados com a doença? Na verdade, essa é a grande mensagem que a gente precisa passar. A osteoporose ela não manda recado. Eventualmente você tem a doença e não sente absolutamente nada, quando eventualmente você venha a sofrer uma fratura. Quem sofre uma fratura tem uma chance maior de sofrer uma nova fratura.
Quem sofre uma fratura tem uma chance maior de perder independência, autonomia, qualidade de vida. Quem sofre uma fratura tem um risco maior de morrer. Então, a fratura não é só uma coisa mecânica que o médico vai, engessa e está tudo certo. Existem complicações e consequências dessa fratura e esse é um dos motivos que a gente precisa prevenir a doença e precisa tratar adequadamente os pacientes. Então, indivíduos que têm fatores de risco para osteoporose, em especial mulheres depois da menopausa, indivíduos com baixo peso, indivíduos que fumam, indivíduos que fazem ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, pacientes que fazem uso de cortisona e outros glicocorticoides, homens com mais de 70 anos, são todos indivíduos com risco de ter a doença e esses pacientes precisam de uma avaliação médica para fazer o rastreamento e o diagnóstico precoce. Quando nós tratamos a doença precocemente, os resultados são muito, muito melhores. Que estão aí em tratamento com a osteoporose. Muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu joinha e até a próxima. Você que é paciente de osteoporose, lembre-se que é uma doença crônica e que não tem cura. E muitos pacientes não aderem ao tratamento, o que ocasiona nas temidas fraturas, pode até causar óbito ou sérias restrições de mobilidade. E se você seguir o tratamento adequadamente, você pode ter uma ótima qualidade de vida, mesmo tendo a doença. Não largue o osso e cuide-se!